nossa mensagem de hoje, encerramos uma trilogia em cima desse capítulo de Atos dos Apóstolos. Há 2 domingos já estamos falando em cima desse texto. E algumas coisas já nos ficaram claras. Você que não veio em algum desses domingos, eu vou tentar relembrar de forma bem rápida para você, para que você entenda algo que Deus fez na vida de Pedro, algo que Deus fez na vida de Cornélio, que funcionou como um evento que transformou a vida dos apóstolos. A palavra do Senhor era Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Até o capítulo de número 8, então somente Jerusalém, Samaria e Judeia havia sido alcançada com a palavra do Evangelho. O capítulo 8 narra-nos essa história da onde uma perseguição acontece da morte, por causa da morte de Estevão. A perseguição faz com que os apóstolos sejam dispersos por Samaria e Judeia. No entanto, ainda falta confins da terra. Então o capítulo 9 narra-nos a conversão de Saulo, e o capítulo 10 vai nos narrar esse ponto central que fará com que o Evangelho alcance o mundo. Tanto que o capítulo de número 11 já começa a história de Paulo, o apóstolo dos gentios. Mas o fator gerador dessa visão mundial foi o capítulo 10. E no capítulo 10 nós vimos uma coisa. A missão é o mundo, o campo missionário é o mundo. Não é só a nossa vizinha, o nosso vizinho, é o mundo, porque é confins da terra, e Cornélio, centurião romano, não tinha nada a ver com o povo de Deus, e Deus mesmo assim o ama. Vimos também que nós somos parceiros de Deus na missão. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas somos nós que precisamos de Cornélio, para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu e você precisamos de vidas para sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Pedro só vai ser Pedro porque foi confrontado. E em terceiro, tudo começa com oração. Tudo começa com oração. Cornélio orou, Pedro orou, e isso modificou a vida. Domingo passado nós vimos algumas coisas, algumas vitórias missionárias que tem que ocorrer dentro da gente, senão não tem como ter missão. Se não houver algumas vitórias dentro da gente, não tem como ter missão. E vimos, por exemplo, que nós temos que vencer um tradicionalismo religioso que nos paralisa e faz com que nós sejamos incoerentes ao ponto de chamar Deus de Senhor, no entanto, não fazer aquilo que Ele nos manda. Deus manda Pedro matar aqueles animais imundos. Pedro tem uma incoerência absurda em chamar Deus de Senhor, mas não fazer aquilo que Ele manda. Nós temos que vencer um tradicionalismo religioso que nos paralisa. Vimos também que nós temos que vencer um espiritualismo sem reflexão. Quando Pedro tem a visão daquele lençol descendo e com aqueles quadrúpedes, e a mensagem é mata e come, o texto nos narra que por 2 vezes Pedro parou para pensar sobre a missão. A gente não pode ter experiências religiosas sem reflexão. Nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem e porque não refletimos, somos levados por vento de doutrinas. E nós temos que parar para refletir. Pedro parou para refletir. Nós temos que aprender com ele. Vimos também que nós temos que ter vitória sobre um estrelismo ou um messianismo egocêntrico.
A cena é Cornélio prostrado aos pés de Pedro. Pedro muito bem poderia dizer: eu sou bom mesmo. Eu fui o cara que preguei e 3.000 almas se converteram. Eu sou o líder do colégio apostólico. Pedro poderia bater no peito. Pedro poderia muito bem gostar dos tapinhas nas costas. Mas Pedro vence um estrelismo egocêntrico. Ele é homem. Ele coloca Cornélio de pé e diz: eu sou homem como você. O único a ser adorado é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O único a ser adorado. E vimos, por fim, que nós temos que vencer um imobilismo justificado. O verso de número 29 diz que quando o Espírito Santo chegou a Pedro, Pedro já está falando isso a Cornélio. O Espírito Santo diz assim: tem 2 caras te buscando aí, vá com eles. E Pedro respondeu a eles, ou no verso de número 29, eu não hesitei em vir. Vim na voz do Espírito. E isso faz a gente pensar em algumas coisas. Vim sem vacilar. Missão é assim: ir sem vacilar, ir sem colocar objeções, é vencer uma paralisação cheia de desculpas. O verso de número 29 nos ensina isso. Vim sem vacilar. Gente, sem objeções com Deus, sem desculpas. Vamos, sem vacilar. Estamos indo no poder do Espírito. E hoje nós vamos ler do verso 30 ao verso de número 48 e encerrar com 3 grandes lições que esse texto nos apresenta. Vamos ler o texto em nome de Jesus, a partir do verso 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que foste manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados.
Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois o ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Senhor Jesus, fala conosco, abençoa-nos a alma, faça com que venhamos compreender a porção do teu evangelho, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você já teve experiências desagradáveis com o tempo? Por exemplo, de ter que esperar um ônibus que estava marcado para as 9, chegou por volta das 10h20. Qual é a sua reação? Não é fácil esperar. Você já teve a reação de olhar uma foto sua antiga? E quando a gente olha a foto antiga, tem os dois lados da moeda. Tem aquele que diz assim: poxa, como o tempo foi bom para essa pessoa. No entanto, tem outro que olha para a foto e fala assim: como esse era um tempo bom, viu? Né? Eu, por exemplo, há uns 7 anos atrás, eu era magrinho. Hoje eu olho para as fotos de lá e falo assim: poxa vida, o tempo bom. O tempo não me fez bem, não. A verdade é uma, quando eu paro para refletir sobre isso, é de que o tempo nem sempre é bom. O tempo nem sempre é bom. E quando eu paro para refletir sobre isso, eu penso também em nós cristãos. Será que o tempo tem nos feito bem? Será que eu e você, quando abraçamos a fé cristã, daquele dia em diante, nós somos melhores ou piores? E parece que quando eu paro para refletir sobre isso, eu chego à triste conclusão de que para muitos cristãos o tempo tem feito muito mal. O tempo vai passando e aquela pessoa, em vez de ir se esquentando, vai se esfriando. Em vez daquela pessoa viver a vida cristã e no princípio da santificação, dia após dia sendo santificado e cada dia mais tendo relacionamento com Deus, parece que não é isso que acontece. O tempo vai passando e a gente vai cada vez mais ficando melindroso, e a gente vai ficando cada vez mais dodói, e a gente vai ficando cada vez mais descrentes de que algo pode acontecer. O tempo vai passando e parece que a gente vai afirmando para todos aqueles que estão à nossa volta que já não tem mais jeito de ser modificadas as situações no presente. E quando eu olho isso, e digo isso porque parece-me que Pedro está sofrendo disso. E talvez você pare um pouquinho e fale assim: mas Pedro está sofrendo de que o tempo não lhe fez bem? Há poucos anos o Pentecostes aconteceu. Esse homem andou 3 anos com Jesus. Aí você diz assim: o tempo para ele está bom. No entanto, uma expressão nesse texto faz eu pensar sobre algo. Esse homem chega a dizer nesse determinado momento da história que agora ele entende que Deus não faz acepção de pessoas. Espera aí, gente. Só agora Pedro entende que Deus não faz acepção de pessoas? Só agora? Ele andou 3 anos com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele viu Jesus tocar em pessoas que eram consideradas imundas, ele viu Jesus proclamando o evangelho aos pobres, àqueles que eram excluídos da sociedade. Ele viu o Pentecostes e a mensagem era toda criatura, e a mensagem era confins da terra, e agora é que ele entende que Deus não faz acepção de pessoas?
Até para Pedro o tempo pode fazer mal. E a verdade é quando o tempo não está nos fazendo bem, e quando frente aos nossos olhos estão sendo criadas escamas que nos esconde uma realidade de um Deus que ama a todos e quer ganhar almas, nós ficamos parados, descrentes, críticos, crentes melindrosos. Pedro precisa ter um novo avivamento. Andar com Jesus parece que para Pedro ainda não deu. O Pentecostes parece que ainda não. E aqui esse texto vai nos mostrar um novo avivamento sobre a vida de Pedro, que vai fazer com que ele tenha revelações do alto e que a vida dele não fique presas em passados, em decepções, mas uma compreensão de algumas verdades que são essenciais para a vida cristã. Pedro nos ensina 3 lições nesse texto, de que eu e você temos que aprender para verdadeiramente o tempo não ser um empecilho, mas ser abençoador, ao ponto de que nós venhamos fazer a nossa biografia e dizer assim: poxa vida, em todos os instantes da nossa vida, até aqui, o Senhor tem nos ajudado, apesar dos pesares. Então, o que nós temos que aprender num primeiro momento? É que Deus não faz acepção de pessoas. Gente, fica-nos claro que Deus não faz, mas a gente faz. Eu e você fazemos acepções de pessoas. Parece que esse é um anseio da alma nossa. Parece que a autoestima nossa precisa fazer acepções de pessoas. Crianças fazem acepção de pessoas. Crianças escolhem aquelas que elas querem. O bullying, que é muito presente nas escolas, um estudo está afirmando que quando uma criança chega para outra criança e diz que ela é gorda, não é para ferir a criança que está sendo chamada de gorda, mas é para ela, a criança que está chamando aquela de gorda, se aceitar, porque ela não é gorda. Não é uma questão de desmoralizar o outro, mas é uma questão de auto se afirmar. Quando uma criança diz assim, a sua orelha é grande, ela está querendo dizer assim, a minha não é. Não é desmoralizar o outro, é colocar-se como alguém que é perfeito frente àquela necessidade. Gente, nós temos que aprender a lidar com as diferenças, senão nós vamos continuar fazendo acepção de pessoas. Quando eu e você, esses são exemplos básicos da orelha grande, do nariz grande, da barriga grande. Mas quando nós vamos para aquilo que é mais dentro de nós, que é difícil a gente discernir, nós vamos encontrando coisas dentro de nós, que quando nós reclamamos dos outros, na verdade, nós estamos com problemas dentro da alma, porque nós queremos colocar os defeitos dos outros para intensificar as nossas qualidades. E isso é um problema. E isso traz neuroses. Isso faz com que nós não venhamos abraçar o próximo. Infelizmente, a igreja como um todo, não só aqui, não só ali, não só acolá, mas em todos os lugares, são pessoas que querem fazer o seu grupinho. Tem pessoas no meio da igreja que preferem fazer sozinha do que fazer com a outra pessoa, porque o outro sempre parece uma ameaça. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós fazemos. E o convite é para saltarmos a esse lado do Deus que ama todas as pessoas e não faz acepção de nenhuma sequer. E quando nós entendemos isso, nós vamos sendo curados na alma, nós vamos sendo curados na mente. E daí o outro já não é uma ameaça, mas o outro torna-se agora alguém em quem eu posso contar, e juntos nós podemos, em Deus, fazer grandes coisas. Não podemos fazer acepção de pessoas.
O outro não pode ser um empecilho. Eu e você não podemos fazer a nossa patota. Eu e você não podemos fazer o nosso círculo. Eu e você temos que entender que há um Deus que amou o mundo de tal maneira e se entregou por ele. Eu e você temos que amar pessoas, amar vidas, não excluir ninguém, amá-las como Cristo nos amou, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Mas há uma segunda coisa que esse texto nos ensina. Nós temos que entender que Cristo é o centro do Evangelho. A cena é Pedro na casa de Cornélio, a casa está lotada. Não está só Cornélio, muitas pessoas estão ali. E o que me chama a atenção é o verso de número 33. Todos estão ali. E olha só o que Cornélio diz. Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Isso é um pedido de Cornélio. Quando eu penso em missões, e quando eu penso na prática missionária, muitos de nós temos a seguinte desculpa: não há abertura para falarmos de Jesus. As pessoas não querem saber sobre Jesus. E o que nós queremos, na verdade, é pessoas como Cornélio. Pessoas que chegam descaradamente para a gente e dizem assim, ó, o negócio é o seguinte, fala aí o que você tem que falar da parte de Deus, porque estamos aqui para escutar. As nossas desculpas é que isso não acontece. No entanto, irmãos e irmãs, nós temos que ter dentro de nós a sensibilidade que tudo aquilo que a gente faz, e hoje estávamos falando isso com os jovens, toda a nossa vida, todas as nossas ações são oportunidades para estarmos em missão. Talvez a gente não precise escutar da boca de Cornélio ou de pessoas aí, olha, o que você tem a me falar sobre Jesus? Há pessoas com problemas, há pessoas que estão não dizendo verbalmente, não falando, mas a alma está clamando por um abraço, por um aperto de mão, por uma palavra que transforma o mundo. Eu e você temos oportunidades, sim, não como a de Cornélio, talvez como a de Cornélio, mas nem sempre como a de Cornélio. Mas isso não é desculpa para dizer que não temos oportunidades. As oportunidades estão aí, basta eu e você estarmos sensíveis a cada uma delas. Agora, frente a essas oportunidades, o que eu e você vamos falar? Pedro fala sobre o Cristo que é o centro da mensagem. Pedro não foge daquilo que é elementar, falar sobre Jesus Cristo de Nazaré. Agora, uma expressão me chama a atenção, que é a expressão, este é Senhor de todos. Este é Senhor de todos. Uma coisa me chama a atenção, porque se nós sabemos que Cristo é o centro do Evangelho e ninguém discute isso, se isso é verdade, Cristo também deveria ser o centro nas nossas vidas. Que Cristo é a mensagem do Evangelho, a gente sabe. Mas nem sempre Cristo é Senhor nas nossas vidas. E quando Cristo não é Senhor das nossas vidas, o nosso modo de evangelizar está errado. Deixa eu citar algo para você. Quando muitas das vezes nós evangelizamos, nós priorizamos muito mais a igreja, o pastor ungido, coisas, do que a centralidade do evangelho. Quando vemos algumas pessoas necessitadas, a primeira coisa que a gente fala é assim, você não quer ir para a minha igreja? Na minha igreja tem coisas grandes acontecendo. Na minha igreja a mão de Deus está aqui. Na minha igreja, as coisas acontecem de forma excepcional, o poder do Espírito Santo cai, a minha igreja pode transformar a sua vida. E nós geramos no coração de pessoas que estão sedentas, de que é a igreja que vai transformar vidas. E nós colocamos uma semente no coração dela, de que quando ela entrar no ambiente da igreja, alguma coisa vai acontecer. Se não é a igreja, é o pastor ungidão.
Porque o pastor, quando coloca a mão, transforma, porque o poder que está sobre a vida dele transforma vidas. Note o que nós estamos colocando como princípios para o evangelismo: igreja e pastor. E não é igreja nem pastor que é o centro do evangelho. O centro do evangelho é Jesus Cristo de Nazaré, o único que pode nos transformar. O único que pode nos transformar. Deus usa a igreja sim, Deus usa pastores sim, mas o centro do evangelho que cura, liberta, restaura e transforma e salva é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, irmãos. Eu e você não temos que convidar pessoas tão somente para vir à igreja. A primeira coisa que temos que falar é que Jesus é Senhor de todos, ama a sua vida, conhece a sua vida e pode transformar a sua vida. E só Jesus de Nazaré e ninguém mais do que Ele. Se não bastasse colocarmos igreja como princípio de transformação e pastores, quando nós chegamos para algumas pessoas e dizemos assim sobre Jesus, ela olha para você e diz assim: mas eu não estou passando por problema nenhum. Eu estou bem na minha vida. Olha a minha vida financeira, olha a minha família. Olha como é que eu estou na sociedade. Religião é boa, mas é boa para esses pobres, tadinhos, que não têm esperança da vida. Aí eu e você parece que paralisamos. Se a vida está boa, por que nós vamos falar para esse cara? Só que daí a gente sai daquela conversa, a gente ora com a gente mesmo para Deus, fala assim: Deus, manda fogo nesse cara, faz com que ele bata o carro, faz que alguma coisa aconteça com ele, para que ele entenda que o Senhor é Deus. Isso também não é evangelismo, colocando Jesus como centro do evangelho. Colocar opressão sobre os outros para que eles venham a entender que Deus é Deus, isso não é princípio do cristianismo. Colocar pesos e fardos sobre os outros não está sobre nossa responsabilidade. Sobre nossa responsabilidade pesa aquele que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu quero dar alívio para vocês. Deus não quer pôr peso sobre ninguém. Pessoas falarem que estão bem, você tem que confrontá-las com a mensagem do Cristo. E a mensagem do Cristo é narrada por Pedro. Ele é Senhor, a primeira coisa que ele fala. Ele é aquele que veio no poder do Espírito Santo. Ele é aquele que foi batizado. Ele é aquele que fez milagres, curas, milagres e prodígios. Pedro fala sobre um Cristo que foi pendurado no madeiro. Pedro fala sobre um Cristo que foi ressuscitado pelo poder de Deus. Pedro fala sobre um Cristo que perdoa pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós tiramos, nós somos parciais. Nós queremos tão somente um Cristo que faz coisas, um Cristo como poderoso, como uma força poderosa que pode me dar algumas coisas, mas não um Cristo que é Senhor, que morreu, ressuscitou em favor das nossas vidas, para decretar na minha e na sua vida que está pago, está consumado. Vocês são meus filhos amados, em quem tenho muito prazer. Esse é Cristo Jesus, o centro do Evangelho. E por fim, o texto nos ensina que nós temos que descansar no agir do Espírito Santo. Eu e você temos que descansar no agir do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a cena parece engraçada, para mim parece. Pedro está pregando, e ele está anunciando, e ele está falando. Parece que ele já falou tudo que tinha para falar, e não nos narra que ele cessa ao falar. Nos dá a ideia, o verso de número 44, de que ainda quando ele estava falando, o Espírito Santo caiu sobre aqueles que estavam na casa de Cornélio. É quase que dizendo assim: Pedro, não é você, não é na sua força, não é do seu jeito, não é do muito falar. É o poder do Espírito Santo que convence o homem do pecado, irmãos e irmãs.
É descansar no agir poderoso do Espírito Santo. É Ele quem faz a obra redentora. Espírito Santo, aquele que cai sobre nós, transforma a nossa vida, fortifica-nos para uma vida cristã abundante. O poder do Espírito Santo. Não são ações humanas. Eu aprendo algo aqui. Eu aprendo que eu e você não fabricamos. Nós não fabricamos avivamentos. Avivamentos não podem ser feitos por mãos de homens. Eu e você não fazemos avivamentos. Eu e você preparamos o caminho para o avivamento. Porque Pedro está nesse contexto, sendo preparado por Deus para que o Espírito Santo caia sobre a vida daqueles que estavam na casa de Cornélio. O Espírito Santo faz a obra, irmãos. Vamos descansar no agir e no poder do Espírito Santo. Eu creio que Deus pode levantar a nossa igreja. Eu creio que Deus pode me levantar poderosamente, como o pastor Cícero falou aqui essa manhã. Se nós tivéssemos 10% do apóstolo Paulo, nós já teríamos movido essa cidade. Deus pode me levantar, Deus pode te levantar, Deus pode levantar essa igreja, Deus pode levantar essa cidade para trazer um avivamento pleno e genuíno para a nossa nação. Você não crê nisso? O tempo já cegou os seus olhos. Deus pode fazer grandes coisas através de nós. E talvez você se pergunte, avivamentos são para essa época do Pentecostes. Então você não lê a história. O século XVI foi tomado por um grande avivamento e nós fazemos parte dele. Reforma protestante. Alcançou o mundo, transformou vidas, resgatou vidas. Quero narrar para vocês 2 avivamentos ocorridos na história. Um do século XVIII, na Inglaterra. A nação estava em total decadência. As igrejas estavam vazias. Os pastores já não acreditavam mais na palavra de Deus, preferiam jogar jogos. De 6 casas na Inglaterra, uma era um prostíbulo. Só para você tomar ciência do que estava a Inglaterra no século XVIII. A nação estava passando por um opróbrio. A nação estava em decadência. No entanto, Deus levanta alguns moços para orar. E eles começam a orar e formam um clube dos santos, clube de homens santos. E eles começam a orar. E num determinado dia, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo cai sobre a vida daqueles meninos. Dentre eles estavam John Wesley, George Whitefield. Eles levantam no poder do Espírito Santo, erguem a Inglaterra das cinzas e fazem com que o Evangelho alcance casas, vidas e transforme aquela nação. A história narra que a Inglaterra foi salva do banho de sangue da Revolução Francesa, porque aqueles homens oraram. E o Espírito Santo caiu sobre eles. Foram fortalecidos no poder do Espírito Santo. Uma nação foi transformada, porque um grupo começou a orar. Vamos falar sobre um avivamento mais recente. Romênia, 1989. Mais precisamente, 15 de dezembro de 1989. A Romênia era dominada pelo governo truculento do ditador Ceausescu e sua mulher. Perseguia a igreja. A nação estava passando por problemas gigantescos. O que talvez você não saiba é que Deus precisou de apenas 10 dias e de uma igreja de 80 membros para libertar a Romênia desse ditador truculento e fazer com que um avivamento chegasse naquela cidade. A cidade é Timisoara. Um pastor fala contra
o ditador Ceausescu. Ceausescu manda a polícia ir à casa daquele pastor para que ele saísse daquela cidade. A igreja fica sabendo. Os 80 membros fazem um cordão de isolamento em volta da casa daquele pastor. Os policiais que não estavam em grande número vai atrás de mais policiais. Enquanto isso, a igreja, o povo de Deus se mobiliza. A nação, o povo daquela cidade se reúne em volta da casa daquele pastor. Um menino batista compra velas e leva para cada um daqueles homens que estão postos frente à casa daquele pastor. Começa a acender as velas. Os policiais chegam batendo, dando tiros. O momento é difícil. Uma bala acerta aquele menino que comprou aquelas velas. Ele é levado rapidamente para o hospital, para que a sua perna fosse amputada. Perguntaram para ele: você se arrepende? E ele diz: não, eu posso ter perdido uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Eu posso ter perdido uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Ainda em Timisoara, naquela mesma noite, uma menina sai a gritos na rua: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquelas palavras encontram um eco na nação da Romênia. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, 100 mil pessoas estão reunidas na capital da Romênia, liderada pelos seus pastores, e agora uma voz de 100 mil pessoas gritam: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite Ceausescu cai, o evangelho progride naquela cidade, pessoas se rendem ao evangelho, e a Romênia está vivendo um avivamento. Isso pode acontecer aqui. Isso pode acontecer comigo. Isso pode acontecer com você. Basta eu e você entendermos que Deus não faz acepção de pessoas. Basta eu e você entendermos profundamente que Cristo é o centro do Evangelho. Basta eu e você entendermos que a ação é do Espírito Santo. Feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Jesus, abençoa o teu povo, derrama graça sobre cada um deles. Pai, nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Mata o nosso eu, mata as nossas vontades. Mata, Senhor Jesus, essa visão que teima em tomar conta da nossa mente, de que já não tem mais jeito, de que as coisas são assim. Faça-nos sermos possuídos essa noite pela ação do Teu Espírito. Que nós possamos clamar como igreja: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Liberdade, liberdade, liberdade. Pai, em nome de Jesus, usa-nos, fortalece-nos, alimenta-nos para a glória do Teu nome. Amém e amém. Eu quero convidar os presbíteros a virem à frente, em nome de Jesus.